Olá, Irmandade Literária. Bom dia, boa tarde, boa noite e também ótima madrugada. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui no meu canal Irmandade Literária. Para você que está chegando aqui pela primeira vez neste canal, meu nome é Alexandre Rocha, onde eu falo sobre livros. Eu vim aqui agradecer humildemente aos 488 inscritos e inscritas. Muito obrigado mesmo. A sua inscrição, a sua participação, o seu comentário, o seu like, o joinha, ajuda o meu conteúdo a crescer aqui dentro da plataforma do YouTube. Seus comentários, suas críticas construtivas são sempre relevantes aqui no canal, mas deixando bem claro que qualquer comentário agressivo ou de tom vamos dizer, preconceituoso de qualquer forma que for, serão convidados e convidadas a se retirar do canal. Sempre com a educação, com a elegância, com o equilíbrio de todos. Muito obrigado. Lembrando que quando o canal completar 500 inscritos, estamos perto, falta 12 inscritos, vou estar sorteando o livro do Cormac McCarthy, Stella Maris, novinho, lacradinho, e vou entregar para qualquer parte do Brasil. Então vamos aqui para o Nada Politicamente Correto. Vamos falar sobre a 25ª lei do escritor Robert Greene, do livro As 48 Leis do Poder, que se chama-se Recria-se. Né? Essa é a 25ª lei do livro. Já estamos chegando, passou da metade, né? Do livro, a 25ª lei, Recria-se. Bom, aqui ele vai apresentar vários personagens, ele vai falar sobre Júlio César, sobre o presidente dos Estados Unidos, presidente Frank Roosevelt, vai falar de uma escritora aqui, francesa, que o nome dela é complicadinho aqui, mas vamos lá, que chama-se Aurora Dubin. Já vou falar nela. O que no caso ele quer dizer aqui em recriar-se? Na visão do Robert Greene, eu já digo que não concordo com muitas coisas com o que ele diz, mas não deixa de ser verdade no mundo que a gente vive hoje. As pessoas não estão preparadas para escutar a verdade. E que se você for uma pessoa muito sincera e, vamos dizer, muito peito aberto, você acabou de pagar pela sua língua. Então ele vai apresentar, por exemplo, aqui, vamos pegar, que eu achei bem interessante, sobre o Júlio César, o grande imperador de Roma e também ditador de Roma. Ele vivia uma guerra constante, né, com Pompeu, a quem ele venceu em batalha, mas antes dele fazer isso, ele teve o que eu chamava de construir a sua imagem. Tipo, fazendo batalhas entre gladiadores, construindo teatros, fazendo corridas de biga, construindo. Ele era um grande orador, ele era também um viciado em teatro, então posso ver que é um cara muito, um cara que gostava de ler, um cara que entendia o momento em que Roma estava vivendo, né? Então ele se vestia muito bem, ele ia para a batalha junto com seus comandantes, com seus generais, sempre numa postura forte, montado no cavalo forte, com a sua revimento, com a sua postura, mostrava ali liderança diante dos seus ali comandantes, dos seus generais, dos seus soldados. E foi desse jeito que ele conseguiu vencer a batalha com Pompeu, ganhou essa batalha. Os dois estavam ali numa guerra, vamos dizer assim, uma guerra civil ali. Mas como ele fez isso? Ele fez isso na maneira de como? Em recriar sua imagem, cobiçar as pessoas, chamar as pessoas a atenção delas, dando para elas o que elas queriam ver. Então ela queria ver grande festa, hipnotizando as pessoas, recriando a sua imagem. Para que você, porque se ele realmente, na visão de Robert Greene, ele fizesse, ele dissesse as verdades que ele via, o que acontecia com Roma, ele seria esquecido, ele seria mais um, ele não conseguiria chegar no auge que ele chegou, apesar que ele teve uma morte muito trágica, né? Onde Cássius e Brutus o traíram, né? E o mataram no Senado. Tem aquela famosa frase, né? Até tu, Brutus, né? As pescas de Flamand, que é a pesca de Shakespeare. Então ele criou, e isso que ele fez não foi um dia da noite, teve o hábito de conquista. Então ele teve que, como dizer, dar um passo atrás para dar dois na frente, né?
Acho que essa é a metáfora certa. Me corrija aqui nos comentários se eu estiver falando errado. Por quê? Mas você estaria encenando? Você não estaria sendo um hipócrita, um mentiroso, um farsante? Na visão de Robert Greene, não. Porque as pessoas sabem quem elas são, elas sabem quem a sociedade são, mas elas gostam de ser algumas pessoas, né, tá? Massa de manobras. E que se para você conquistar o que você quer, faça o que tem que ser feito. Repito, na visão de Robert Greene. Tem uma parte aqui, também, de uma escritora, que eu vou falar dela aqui agora, que é uma escritora francesa. Aurore Dubin. Essa aqui foi uma escritora que ela abandonou o marido, abandonou a família e tal. Ela queria ser escritora e viver pelos livros, né? Viver como escritora. Mas nós estamos falando ali dos meados de 1831, né? Século XVIII, XIX. Então, naquela época, a mulher tinha 3 maneiras de vencer na vida, né? De ter dinheiro. Ou casando com homem com rico, sendo herdeira ou indo para a prostituição. Ela não queria ir por um desses caminhos. Ela queria viver como escritora. Ela tinha vontade de ser escritora, de escrever seus livros. Até que um dia ela escreveu um artigo, escreveu um livro, foi mandar para o editor, e o editor deu essa para ela. Você não deveria, em vez de escrever livros, tipo isso, ao invés de estar escrevendo livros, você não era melhor você estar fazendo filhos? É nesse naipe. E ela, não se dando por vencida, não querendo voltar, né, de novo para sua cidade, voltar para o marido, tudo. O que ela fez? Ela escreveu um livro com o pseudônimo de George Sand. Ela escreveu um livro com George Sand. Sabendo que naquela época a sociedade machista que era, hoje os tempos mudaram. Então ela escreveu um livro com esse pseudônimo de George. E escreveu um livro famoso, a sua história. Então ali ela se vestia como um homem, todo mundo sabendo que era ela. Ela se vestia como um homem, fumava charutos, convivia, tinha uma panelinha que alguns escritores famosos aceitavam ela. Sabendo que aquele livro, pseudônimo, ela escreveu um livro, mas não com o nome dela, mas com esse pseudônimo aqui de George Sand. Teve alguns casos com algumas personalidades famosas, e o mais interessante aqui, que era uma mulher além do seu tempo. Ao mesmo tempo que ela cortejava esses caras, tinha um caso com ele, depois ela mesma abandonava. Então, o que o Robert Greene está fazendo? Não importa o que a sociedade pensa de você, quem é você, onde você é. Importa quem você é, o que você faz, o que você gosta de fazer, o que você gosta de criar. Qual é o seu objetivo, né? Qual é a maneira que você tem como lidar isso? E o mais interessante que eu observo aqui, o que o Robert Greene fala, que toda vez que todos esses personagens, eles tinham uma oratória muito boa, com falas lentas, e um discurso que chama a atenção das pessoas, mas que ao mesmo tempo é um discurso que ele é bem resumido, ele é curto, lento, e que tem um lado meio dramático, né? Nunca deixa as pessoas, sempre coloque as pessoas para pensar qual vai ser o seu próximo passo. Nunca deixa as pessoas descobrir o que você vai fazer e como você vai fazer. Um exemplo também que ele dá aqui do presidente dos Estados Unidos, da década de 30, que é o presidente Roosevelt, Frank Roosevelt. Ele era o presidente, ele foi eleito presidente dos Estados Unidos numa maneira que o país estava, que a sua economia estava em frangalhos, ali na década de 30. O presidente anterior, né, sempre tem, não só nos Estados Unidos, qualquer outro país, quando um presidente vai assumir o poder, ele faz uma transição com o presidente anterior, né, que está saindo do poder, para falar como está a economia, como está todo, ele poder pegar e saber quais são os primeiros passos. Então nem isso ele fez, porque ele deixava um ar de mistério. Ele fazia discursos que, ao mesmo tempo, ele prendia as pessoas e criava expectativa nas pessoas. Ele não fazia, como eu falei, uma oratória muito calma, muito sucinta, muito firme, para que as pessoas, sempre que as pessoas ficavam imaginando qual seria o primeiro passo dele. Ele nunca contava realmente o que ele queria fazer. E tem uma parte, então ele criava essas coisas. Tem uma parte também aqui do presidente, por exemplo, também um dos primeiros presidentes dos Estados Unidos, que o Abraham Lincoln. Ele é um cara também que vivia muito da sua imagem, né?
Ali na época, a fotografia estava dando os primeiros passos, né? Então era um cara simples, de chapéu, um cara que ficava ali em sítios, em fazenda, uma pessoa macanhada, mas tinha uma oratória firme, tinha ali uma oratória firme, tinha ali uma maneira de chamar a atenção das pessoas. Então, qual é a maneira que ele chamava a atenção? Sendo aquela pessoa pública, não tinha suas vaidades, mas sempre tirava foto dele mesmo, então ele tirava muitas fotos para as pessoas saberem quem era o presidente, a postura que o presidente tinha. Então, Robert Greene, ele tem uma maneira muito sutil e, vamos dizer, até pragmática de como você deve criar os seus objetivos, como você deve alcançar seus objetivos. E um detalhe aqui, talvez quem lê esse livro nunca pegou essa parte, mas tem uma parte interessante que ele fala que, tipo, tome cuidado também com quem você fala dos seus objetivos e quem são as pessoas que estão em volta de você, que é o próprio Júlio César, né? Que foi traído por Cássio e por Brutus no Senado romano, né? O cara tomou mais de 60 facadas, antes, né? Ele conseguiu, os dois conseguiram contaminar todo o Senado, né? O cara tomou dentro do Senado uma coisa que, vamos dizer assim, o ápice, o grande democracia romana, entre aspas. Eu digo também, Júlio César era um ditador, oportunista, sanguinário, né? Se eles não estavam gostando do Júlio César no poder, já que tinha um Senado, eles poderiam, sei lá, sobre o impeachment, ou tirá-lo do poder de outra forma democrática, não assassinando ele, né? Porque quem o colocou no Senado, né, a população, foram os próprios que assassinaram ele, que foi pro Senado. Ele ganhou batalhas, ele ganhou ali, né, junto com o povo ali. Mas enfim, é apenas um comentário meu. O Robert Greene fala que ele observa bem esses personagens, como você deve chegar perto do seu público, né? Como você deve chegar perto das pessoas, o que as pessoas realmente querem pessoa ver. Não seja uma pessoa também muito previsível, né, naquilo que você vai mostrar, né? Conheça cada perfil das pessoas que gostam do seu trabalho. Conheça as pessoas também que vai te criticar, vai tentar diminuir o seu trabalho. E uma coisa bem interessante é o seguinte, quando uma pessoa te ataca, ela tenta diminuir a sua pessoa, o seu trabalho, ela vai sempre fazer isso em volta de pessoas, para que o palhaço, o imbecil, ele precisa de quê? De uma plateia, né? As pessoas, então ele vai lá, joga uma piadinha, joga um insulto em você, tem aqueles lá, os imbecil, né, que vai dar risada. Eles não, a risada significa que eles estão gostando, que eles têm prazer de ver, né, uma pessoa humilhar, diminuir a outra. Tem pessoas que têm isso, tem esse lado sádico, depressivo, asqueroso, vulgar, enfim. Então, quando você sobe esse tipo de ataque, você automaticamente faz um gesto obsceno com as mãos, ou manda um palavrão ali, o ataque deu efeito. E ele quer que você defenda. Então, você caiu na armadilha dele. E tem pessoas desse jeito, né? Pessoas desse naipe, dessa coisa mais nojenta. Eu conheço as pessoas assim. O recriar do Robert Greene aqui não pode ser, digamos assim, ortodoxo, digamos assim. Mas se você puder recriar de uma maneira correta, sem atingir as pessoas, sem atacar as pessoas, se você conseguir subir na sua vida de uma maneira correta, de uma maneira não ortodoxa, né? Vocês entenderam o que quer dizer. E principalmente quebrando os tabus, né? Vamos pegar essa mulher que ela queria ser escritora, que vivia aqui escritora, mas ela vivia numa época, uma realidade muito difícil para as mulheres naquele momento. Então, ela largou o casamento, largou o marido, largou o filho, que ela disse que o casamento era uma prisão. Tudo bem, se o casamento na visão dessa escritora francesa era uma prisão, por que então ela casou? Né? Por conveniência? Por pressão familiar? Não sei, aqui a história não conta. Mas ela foi, tirando essa parte, ela foi lá muito subjetivo. Né? Ela teve que se recriar, ela teve que se vestir como homem. Não conscientemente que ela estava mudando de sexo, mas ela tinha o objetivo para que o livro dela seja alcançado. Teve alguns casos ali com personagens, né,
da época ali grande, ela meio cortejava os caras, meio abandonava os caras. Teve o presidente dos Estados Unidos, o Roosevelt, que viu que o país estava em frangalhos, né? Porque ele, depois da Primeira Guerra Mundial, veio o estouro da Bolsa de Nova York, né, que entrou em frangalhos em 1929. Então ele pegou um país totalmente, né, arrasado. Então ele teve que usar ali a sua personalidade, a sua oratória, o seu discurso, os seus planos, mas não, como eu vou colocar, não totalmente abrangente, não para as pessoas saber totalmente suas ideias, seus planos, para que seus inimigos possam roubá-lo e tirá-lo do poder. Como o Lincoln, né, que era uma pessoa simples, tranquila, mas tinha uma ideia, as pessoas gostavam, porque aquilo ali que o Lincoln fazia, quem poderia imaginar que um cara nem tão pacato, ou digamos assim, uma pessoa chucra, assim, tá no interiorzão, ia ser o presidente dos Estados Unidos, né, um cara popular, né, um cara que ajudou ali, que teve uma batalha muito grande contra o Lincoln enfrentou uma guerra sanguinária, uma carnificina, que é a Guerra Civil dos Estados Unidos. Ele não concordava com. Ai, gente, faltou a palavra. Ele não concordava com a escravidão dos escravos, né? Ele era a favor da libertação dos escravos. Então, ele viu aquela guerra do Sul e do Norte. Ele passou por isso, né, por toda a situação. Ele se manteve, foi assassinado de uma maneira covarde, né? Enfim. E aí eu vou pegar uma parte aqui dessa história aqui, bem no final. Não, acho que eu consigo. Deixa eu pegar aqui. Que é aqui, ó. Opa, é aqui pra cá. Tem uma parte. Eu vou lembrar das pessoas. Eu lembro da história, mas eu tenho que pegar e falar sério do nome dos personagens. Eu achei interessante isso aqui. Menelau e Agamemnon. Tá. Tem uma parte que eu achei interessante aqui. Serpente, pantera, água. Ah, tá. Tem uma parte aqui. Isso aqui é uma história. História grega, né? Tem um deus grego chamado Prometeus, né? Ele se mudava de várias formas. Aqui é uma coisa que eu achei interessante que o Rob Jr. colocou. E Menelau, que era irmão de Agamemnon, queria matar esse deus grego Prometeus. E esse grego, sabendo que ele estava ali, né, que ele estava sendo cogitado para ser morto, que o Menelau queria matar ele, que era irmão de Agamemnon, que não, enfim. Quem conhece a mitologia grega sabe o que eu estou falando. Ele se mudava de várias formas. Então, ele se transformava em leão, em pantera, em árvore, água. Para quê? Para ele fugir da morte, para fugir das garras de Menelau. O que Rob Greene quer dizer? Que às vezes, em alguns momentos, você também tem que mudar um pouco a sua forma, não ser tão muito pragmático, não ser muito previsível para que o seu inimigo não possa te atacar. Saber também o que eles estão planejando contra você. Eu achei interessante isso, certo? Repito, é um livro controverso, não politicamente correto? É. Mas ele está dizendo de mentira? Não. Vivemos numa sociedade hipócrita? Vivemos. E aí? O que eu acho? O meu achômetro. Ai, meu Deus, o meu achômetro. Cada um deve ver a sua vida da maneira que lhe convém. Cada um vive da maneira que convém, né? Enfim, por que eu vou ficar cuidando da vida dos outros, né? Enfim, tem acreditado, né, que quando você aponta um dedo para uma pessoa, 3 está voltado para você. Então toma cuidado, quando você aponta um dedo para uma pessoa, 3 está voltado para você mesmo, né? Mas enfim, né? Cada um com a sua verdade, cada um com a sua, né? Mas eu achei interessante nisso, sabe? Igual eu falo, esse livro pode ser uma ferramenta que você pode usar tanto pelo bem quanto mal. Não acho que você deve colocar em prática o que o Robert Greene fala. Apesar que eu tenho uma certa resistência, né, do que ele fala, mas não deixe de ter verdade no momento que a gente vive, né? As pessoas acham que a gente vive numa utopia, né? No mundo ali de, como é que eu vou colocar? Cavaleiro do Zodíaco. Nossa, essa foi longe, hein? Cavaleiro do Zodíaco, os mundos de Nárnia. Até eu gosto dos Nárnia. Falando nisso, eu tenho que comprar o livro dos Nárnia, a Crônica de Nárnia. Mas no momento, né? A gente vai, aos poucos, a gente vai, quem sabe, na Black Friday desse ano. Né? O Senhor dos Anéis. Só que, na verdade, nós vivemos num mundo de George Orwell, né? 1984, literalmente. Quem leu esses livros está entendendo o que eu estou falando,
Então, se você tem um sonho, tem um projeto, faça, recrie-se, movimente-se, dane-se o que as pessoas vão falar, ou deixar de falar, ou fazer piada. Segue sua vida, não é verdade? Recrie-se, né? Ainda dá tempo. Com o que realmente você quer? Qual é o seu projeto? Qual é a sua ideia? Qual é o seu propósito? Aonde você quer chegar? Onde você está? Onde você está chegando? Ah, esse passo não, né? Tem pessoas aí, ó. Eu lembro na época de faculdade, um professor contando que um senhor de 63 anos de idade, 63 anos de idade, estava lá fazendo curso de enfermagem. Eu não lembro se era enfermagem ou medicina, alguma coisa assim, né? Aí todo mundo olhou assim, que ele estava ali só por hobby, para passar a idade e tal. Tirou as melhores notas, conseguiu fazer um estágio onde? Nos hospitais mais conceituados do Brasil, que é o Albert Einstein, né? Então, enfim, cabe a você mesmo o que você quer fazer, o que você gosta de fazer. E o resto é perfumaria. O cheiro logo passa. Então, olha, eu realmente dessa lei do Robert Greene me fez pensar, sabe? Mas sempre tem muita cautela, né? De como você vai se recriar, você vai se, né? Buscar os seus objetivos com calma. Procure trabalhar como, por exemplo, o César, né? O Júlio César. Ele sabia como era a população romana, o que eles gostavam de fazer, né? Não era uma coisa que, digamos assim, né, legal, né? Montar briga com os criadores, muitas vezes até a morte, corrida de bigas, que também, né, alguns morriam por ali. Mas também tinha aquele momento, né, que ele criava ali, ele é um adorador, né, um viciado em teatro, então colocava a própria figura ali nessas espécies de teatro ali, para as pessoas imaginarem realmente quem ele era. Apesar que, por exemplo, né, eu não sei naquela época, né, se o teatro realmente era popular. Aqui no Brasil, uma peça de teatro aqui, o ingresso não fica menos de 100, 200 reais, com o salário mínimo que temos aí hoje. Enfim, mas todo mundo acha que nós estamos vivendo... Enfim, não vamos mudar de assunto. Então, ele conhecia o seu público, ele conhecia o povo romano, ele queria saber, ele tinha um propósito onde ele queria chegar, né? Então, qual é o seu público? Qual é a pessoas que gostam do seu trabalho? Como chamar a atenção de uma maneira correta, equilibrada, né? Não dessas maneiras que eu não acho que o Robert Greene dá as ideias deles ali. Algumas coisas que ele fala eu concordo, outras nem tanto, né? Que todas essas pessoas, essas personalidades, ela sabia como falar, ela sabia como entregar para o público que ela estava procurando o que ela queria, que ela não queria ouvir, mas nunca passava totalmente. Sempre tinha ali não vou colocar uma virada de mesa, sempre tinha ali uma atividade, uma maneira que ninguém esperava, um movimento que ninguém esperava, melhor dizendo, né? Sempre, no momento que ninguém espera, você faz um movimento ali. Assim, vocês entenderam o que eu quis dizer. É uma lei assim que eu acho até interessante. Né? Como eu digo, eu não concordo com tudo que ele escreve, mas eu achei mais interessante isso aqui. Tá certo, meus queridos e minhas queridas? Vamos lá? Então essa foi a 25ª lei do Robert Greene, que se chama-se Recrie-se, o nome dessa lei, 25ª. Agradecer novamente aos 488 inscritos e inscritas. Muito obrigado mesmo, tá? Para você que vê meus vídeos de manhã, à tarde, noite, de madrugada, tá? Muito obrigado. O seu comentário é importante, a sua crítica construtiva é importante, de maneira equilibrada, né? Não precisa ser agressivo ou agressiva. O seu joinha, né, que é o like. Então, você inscreveu? Dá um joinha, porque não sua inscrição só, gente. O joinha também ajuda o meu conteúdo crescer aqui na plataforma do YouTube, tá? Meu Instagram tá meio bagunçado, tá meio zoado. E eu vou aproveitar esse mês de agosto tá chegando, eu vou dar uma mexida nele para ele ficar em sintonia com o canal. Então eu vou colocar depois que eu mexer no Instagram, para quem quiser me acompanhar, me seguir no Instagram, eu vou mexer lá também, tá bom? Já estamos chegando já mês de agosto, vem bastante novidade no mês de agosto, vai vir muitos vídeos aí, tá certo? Obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até o fim, um forte abraço, fique bem e até o próximo vídeo. E não se esqueçam, jamais, sejam o que vocês quiserem
menos infeliz. Forte abraço, fique bem e até o próximo vídeo. Até lá!